Queria agradecer, em primeiro lugar, à Portugal Fresh e muito especialmente ao seu presidente, o engenheiro Manel Évora, pelo convite que nos foi dirigido e, além disso, dar também os parabéns pela iniciativa que tiveram da realização deste congresso e, pelo menos para já, pela adesão enorme que houve. Ora bem, vamos então centrar nos pequenos frutos. Pus aqui esta imagem para também contar um bocadinho de história, mas de qualquer maneira, mesmo ao contar a história, não gostaria de me desviar do objetivo, portanto, adaptar a produção aos novos desafios de mercado. É que a Casa Prodígio tem realmente uma história já com mais de 100 anos e durante a sua existência sempre teve que responder adaptando-se aos desafios de mercado. E queria focar principalmente na segunda coluna, onde houve, isto diz respeito aos anos 50, onde houve a introdução do tomate para a indústria. O tomate para a indústria, nesta altura, foi uma revolução no Ribatejo. Portanto, a adaptação constante e a transformação das culturas que eram tradicionais naquelas que o mercado exigiam é uma constante que tivemos sempre ao longo de toda a nossa atividade. Já na terceira coluna, diz respeito aos anos 70, e aí houve a introdução da cultura do morango, aonde fomos pioneiros na exportação. Já mais recentemente, a introdução, então, da framboesa, da amora e do mirtilo. Quando aqui, não? Quando da introdução da cultura dos pequenos frutos, isto, portanto, já lá vão 8 anos, a resposta que demos a estes desafios do mercado que então se punham foi a constituição de uma organização de produtores. É claro que isto, pois as organizações de produtores já há tanto tempo que tinham sido resposta de tantos setores, não é, para os desafios do mercado. Simplesmente a nossa preocupação nesta altura, ao formarmos esta organização de produtores, a Luz ao Morango, foi com o objetivo de ter produtores de diferentes zonas do país no intuito de tentar aumentar a nossa época de oferta. Assim, os produtores que entraram de início e que fundaram a organização pertenciam produtores ao Ribatejo, na costa vicentina, particularmente Zambujeira do Mar e também no Algarve. Para além desta situação que procuramos com um objetivo fundamental de alargar a época de produção, a época de oferta da nossa produção, também houve a adesão de um produtor estratégico, um sócio estratégico, que é a Driscoll's. Este sócio estratégico vai fazer com que tivéssemos acesso à exclusividade de algumas variedades, das variedades Driscoll's. Ora, esta situação, na tentativa de conseguirmos alguma diferenciação, alguma mais-valia para estarmos no mercado. Para vos dar uma ideia da vida da Luz ao Morango e da existência da Luz ao Morango, nós iniciámos no ano 2005, com os produtores que existiam na altura, um volume de negócios na ordem dos 5 milhões de euros. E já em 2012, e com um aumento constante, quer de entrada de sócios,
quer depois de faturação, chegámos ao final de 2012 com um volume de negócios de 24,5 milhões de euros. Para além disso, o nosso objetivo de mercado, também em 2005, tínhamos 55% do volume de negócios era faturado no mercado nacional e 45% na exportação, e chegámos a 2012 com 92% de volume de negócios no mercado de exportação e só 8% no mercado nacional. Este era também um dos objetivos, portanto, em princípio, dois dos grandes objetivos que tínhamos, o aumento de produtores e aumento da produção, aumento da oferta destes produtos e também o focarmos no mercado internacional, esses objetivos realmente foram atingidos. Vou-vos dar só um quadro aqui para dar uma panorâmica, embora um tanto desatualizada, do que é o consumo de pequenos frutos nos Estados Unidos. Está aqui a comparação entre 2004 e 2008, isto só para dizer que os pequenos frutos, como seja a amora, o mirtilo e a framboesa, tiveram uma ligeira subida, ocupando os mirtilos em 2008 já quase 25% do mercado, em comparação com o morango, que embora ocupe 57% em 2008, teve um ligeiro decréscimo. Portanto, isto aqui foi uma tendência que existiu, foi o quadro que eu consegui arranjar, nos Estados Unidos, que é possível que aqui na Europa também tenha alguma identidade com isto. Ora bem, mas voltemo-nos então para os desafios de mercado e como é que nós vamos conseguir adaptar a produção a estes desafios. Não é possível pensarmos em mercado sem termos um plano estratégico. E estamos a falar de pequenos frutos, estamos a falar de frutos que têm uma perecibilidade enorme. Portanto, nós temos que vender o fruto na data, no dia em que o colhemos. Isto é evidente que pressupõe uma organização muito boa e um planeamento também muito bem feito. Como é que é possível fazer isso? Para já, temos que ter uma informação dos campos muito bem feita e feita com prevendo as produções que estão para vir. Ou seja, nós, para além da informação de campos que temos que ter quando fazemos as certificações, como seja a rastreabilidade e outros pontos, temos que ter uma informação de campos que nos venha dizendo permanentemente qual vai ser a produção nos próximos dias desta semana e qual vai ser a produção na próxima semana. É que as vendas no mercado não podem ser feitas no dia da colheita. As vendas têm que ser feitas na semana anterior à produção da próxima semana. É isso que os mercados nos exigem, que as grandes superfícies nos exigem. Portanto, a nossa previsão tem que ser muito bem feita e depois não podemos falhar. Portanto, o setor comercial depende muito da informação que obtém dos campos. Por outro lado, a informação que vamos ter que compilar e trabalhar, estudar, também tem que ver com o mercado, tem que ver também com a informação dos consumidores, porque só assim poderemos estar aptos a poder responder rapidamente à evolução e às mudanças, por vezes tão acentuadas e tão rápidas, que o mercado nos exige. Também na informação dos consumidores que temos que ter, muitas vezes, através do mercado, relativamente às tendências. Hoje em dia, o consumo também é feito muito de tendências e, por vezes, existe um aumento de consumo de determinados produtos que nem o sabemos explicar. É a moda.
já chegou também muitas vezes à alimentação, não é? E com isto, e com estes conhecimentos, portanto, que é fundamental, este nível de conhecimento, quer dos campos, quer da produção, quer do mercado, quer dos consumidores, temos que estabelecer as melhores práticas e fazer um planeamento da categoria. Só assim é possível virmos a conseguir o fazer a diferença. E o fazer a diferença com a produção, se possível, as 52 semanas no ano. Nós temos que oferecer o produto no tempo mais alargado que é possível e realmente conseguimos, em alguns produtos, as 52 semanas no ano. Isto pode fazer a diferença e pode-nos dar uma vantagem grande relativamente ao resto da oferta. Para além disso, a marca. Já no painel anterior foi aqui referido a marca, no caso da maçã, pois aqui também, nos pequenos frutos, a marca é muito importante, embora saibamos que hoje em dia a tendência das grandes superfícies é trabalhar com marcas próprias. No entanto, quem conseguir impor a sua marca é evidente que vai fazer a diferença. Outra situação, no caso dos pequenos frutos, é a oferta do pacote de pequenos frutos. Ou seja, quem tiver o pacote de pequenos frutos, morangos, framboesas, amoras, mirtilos, é evidente que vai fazer diferença de quem tenha uma só categoria. E hoje em dia vemos realmente clientes que dão preferência a quem tenha o pacote dos pequenos frutos. Além disso, outra situação que é comum, portanto, a todas estas frutas é que temos de ter uma excelente qualidade focada no sabor. Ora bem, portanto, com estas situações que acabei de referir e, além disso, com o conhecimento... Mas agora não passa. Já passou. Com o conhecimento do mercado e sabendo, portanto, que o mercado está sempre a mudar e que temos que estar preparados para as rápidas mudanças que o mercado exige, e a nossa estratégia de mercado focada nas necessidades do consumidor, planeando consoante essas necessidades, executando esses planos, vai resultar, portanto, em que vamos ter as melhores práticas na categoria, portanto, tendo ano inteiro pequenos frutos com marca, de elevada qualidade e de excelente sabor. Além disso, temos conhecimento que no Reino Unido e nos Estados Unidos os pequenos frutos ocupam o primeiro lugar na categoria das frutas. No resto da Europa estão em média no 5º ou 6º lugar da categoria. Para além de haver muita importação, principalmente da América do Sul, que eventualmente poderá ser substituída. Isto faz-me pensar que, efetivamente, se conseguirmos ser profissionais, se conseguirmos ter realmente uma atuação impecável, pois as perspectivas de mercado são favoráveis na questão dos pequenos frutos, se a tendência da Europa for realmente a tendência de acontecer no que aconteceu nos Estados Unidos e no Reino Unido. Portanto, as perspectivas, para mim, na minha análise, são otimistas. E pronto, é tudo. Muito obrigado.